Vocês estão bem? Espero que estejam. Nós iremos iniciar uma nova, não sei se posso chamar de série, mas nós queremos fazer dar uma nova introdução em um tema aqui no Vertical. E eu quero pedir para você que você preste muito atenção. Não deixe que a sua mente vagueie, que te roube desse lugar, porque hoje vai ser introdutório para aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio na semana que vem. Então, eu já convido você hoje para você estar aqui sábado que vem de novo. Tá bom? E vocês devem ter acompanhado no Instagram, nossa nova série vai ser A Origem. E nós vamos falar de Gênesis. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós não vamos ler todo o capítulo 1, mas eu quero ler, vamos começar ali com versículos 1 e 2. Então quero convidar você a ficar de pé para lermos a palavra. Acharam Gênesis? Gênesis capítulo 1, do 1 ao 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, para, Deus, ouvirmos, Pai, da Tua porção, Senhor, daquilo que o Senhor deseja derramar e ministrar aos nossos corações, Pai. O Senhor é antes de tudo, o Senhor é o Criador e o Consumador. Por isso, Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, para ouvirmos, Pai, da Tua palavra. Que, Deus, eu não estrague nada daquilo que o Senhor deseja fazer em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Vou tirar essa. Vamos lá então, galera. Vai ser uma noite meio dinâmica, porque eu tenho várias palavras diferentes para nós conversarmos hoje. Eu vou ler na minha Bíblia que eu estou usando aqui, que é uma Thompson, da edição contemporânea. E ela vai mudar algumas palavras. Então na minha vai dizer assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mudou só a colocação das palavras, né? Colocou Deus, o criou antes de Deus ali. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E para nós começarmos aí, nós precisamos falar sobre Gênesis, né? Gênesis no hebraico, o irmãozinho vai pôr ali, ó, significa Bereshit. E eu estou fazendo hebraico, viu? Sabia que ia usar nisso em algum momento. Bereshit, que significa no princípio. Então, Gênesis literalmente significa no princípio. E aqui no princípio, no versículo 1 diz, criou Deus os céus e a terra. Se Ele criou, é porque não havia nada antes. E aí, se você pesquisar mais a fundo, eu dei uma cavocada e tem muitas teorias da criação. Temos o Big Bang, né, da explosão. Tem a teoria de que a terra e a água já existiam e que dali foi se criando e o ser humano e os animais foram crescendo a partir daquilo e que a matéria é viva e tudo mais. Então, há várias teorias da criação. Mas essas outras teorias, elas não têm base nenhuma, né? Hoje em dia, os próprios cientistas estão confirmando o que Gênesis 1 diz, de que alguém, no caso Deus, criou as coisas. E o mais interessante é que, pense comigo, se criou para se criar algo, você já pulei lá no meio da minha mensagem.
Mas pense comigo, quantos tem um telefone na mão aí? Um telefone, qualquer coisa, o que você tem na mão. Imagine que o que você tem na mão, ou a sua própria roupa, tudo isso foi criado, certo? Para ser criado, ela precisou de algo para se criar, certo? A roupa precisou do tecido, do bicho da seda lá, para criar o algodão e tudo mais. O telefone precisou do petróleo para criar o plástico, para criar os componentes. Então, tudo se criou a partir de algo, certo? A partir de algo. Até a cadeira confortável que você está, foi criada a partir de algo. Houve um criador. Quando você olha para a história das coisas, né? Por exemplo, eu estou bem lá na frente mesmo. O cara que criou o celular, por exemplo. Alguém sabe quem criou o celular? Não foi Steve Jobs. Martin Cooper. Foi o cara que criou o celular. Ele criou o celular a partir de materiais, né? Teve a ideia, fez os cálculos loucos dele lá, que o aparelho ia transmitir sinal VHF, UHF, sei lá o que tanto, né? Passou até por, não sei se é da época de vocês, mas até infravermelho já teve o celular. Então, para se criar isso aqui, precisou de materiais já existentes. Mas Gênesis vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou a partir do quê? Se não tinha para ser criado. Então, pense comigo, Deus é o cara que consegue criar as coisas sem ter a matéria pré-existente. Porque para nós criarmos qualquer coisa, o piso, o microfone, tudo aqui, nós precisamos de uma matéria pré-existente. Algo para partir dali para frente. Deus criou todas as coisas sem a matéria pré-existente. Imagine a magnitude do poder de Deus. Mas quem escreveu Gênesis? Agora sim, vou voltar lá no início de novo. Quem escreveu Gênesis? Quem sabe quem escreveu Gênesis? Você não vale. Fale, vai. Me ajude. Foi Moisés. Moisés escreveu Gênesis. Na verdade, ele escreveu o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros ali foi Moisés que escreveu. Ah, mas ele não estava lá quando Deus criou. Realmente, ele não estava lá. E como que ele sabia de tudo isso? É muito interessante porque, se nós olharmos na palavra, por muitas vezes a palavra vai dizer: e disse Deus a Moisés. E disse Deus a Moisés. E disse Deus a Moisés. A palavra nos diz que Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Moisés, ele era íntimo de Deus. Então, Moisés soube de todas as coisas através de uma revelação direta de Deus. Ele era íntimo. E também Deus queria nos deixar isso. Por quê? Porque quando Moisés ele escreve Gênesis, ele escreve durante os 40 anos que eles estão peregrinando no deserto. Eles já saíram do Egito e eles estão peregrinando no deserto. Nesse momento, Moisés ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, durante esses 40 anos, Deus vai revelando a ele tudo o que aconteceu. Deus, ele quis deixar registrado todas essas coisas. Primeiro por quê? Quando Moisés liberta o povo do Egito, fazia já 400 anos que o povo não adorava mais a Deus. Não se falavam mais do Senhor no meio dos israelitas. Então o Senhor levanta Moisés, e Moisés vai lá e liberta o povo. Então Moisés precisa falar novamente de Deus para eles. Ah, mas que Deus é esse? Deus é aquele que no princípio criou os céus e a terra. Então Deus entrega Gênesis para Moisés, e Moisés passa para o povo todo, para o povo conhecer quem Deus é. Porque o povo já tinha esquecido do Senhor. 400 anos adorando a deuses pagãos, que os seus pais iam passando dos filhos, para os netos, para os bisnetos. 400 anos sem a presença do Senhor. Salmos 92 vai dizer assim:
antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Uma comprovação de que Deus era antes de todas as coisas. Céus e terra não existiam e aquele que criou procedia ao princípio. Logo ele é eterno. O Rode falou na semana passada a respeito do tempo de Deus, que tem o Cronos, que é o nosso tempo, nosso relógio, que o nosso relógio está passando. Nós temos data, nós temos um tempo específico aqui na Terra. Nós temos nosso reloginho biológico, ele está passando, e uma hora ele vai acabar. Mas o Kairos de Deus, esse tempo, ele é um tempo fora do tempo. É um tempo onde o Senhor, ele faz todas as coisas. Ele fez as coisas lá no início, ele vê as coisas lá no futuro, porque ele é Deus. Ele não está atrelado ao nosso tempo, ele não está preso àquilo que nós vivemos. Nós estamos presos aqui, pensando naquilo que nós vamos fazer amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, se Deus nos deixar até o ano que vem. Nós estamos presos nesse tempo, o Senhor não está preso aqui. Por isso que quando muitas vezes nós reclamamos que o Senhor está demorando com as coisas dele para nós, porque ele não está preocupado com o nosso tempo. Ele está no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. O que para ele passa assim, para nós, leva gerações. Ele não está preocupado com isso. Então, antes do tempo, nada existia. Apenas Deus existia. Né? Existia, então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Trindade já existia no início, antes de todas as coisas. E nós vemos isso, que a Trindade já existia ali no versículo 2. Versículo 2 vai dizer assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o quê? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Esse pairava, ele dá a conotação de chocar. É como se nós olharmos para frente, o Senhor vai falar que Ele cuida de nós como os pintinhos embaixo das asas, de suas asas. Então, esse pairava, ele dá o sentido de chocar, de gerar, de criar, de dar vida. Por isso que no início, quando ele criou, e esses céus e terra, ele não é esses céus, ele é os céus de... cadê os céus que eu escrevi aqui? Os céus, ele é os céus das nuvens, que regula o nosso tempo. Por exemplo, hoje está frio. É esses céus que foi criado. Tem a diferença dos céus e do céu. O céu é onde o Senhor está. Ele está em todo lugar. Me entenderam, né? Céus é onde estão as nuvens, onde regula o tempo, onde dá chuva, sol, primavera, verão. Para nós é só verão. Então, é esse os céus que foi criado e a terra. E quando aqui diz que a terra era sem forma e vazia, é porque ela não tinha o formato que tem hoje. Né? Então, é como se ele tivesse criado apenas um aglomerado de terra e água e abismo. Não tinha nada, não tinha vida, era só trevas. E aí, mais para frente ali, depois nós vamos chegar lá, onde ele vai começar a criar as terras, vai começar a criar água, vai começar a criar todas as outras coisas. Mas vamos chegar lá. E o verbo criar, bota lá o outro verbo lá. O verbo criar no hebraico é bara. Não é o Barack Obama, não. É o bara, que significa ele criou, criação. Né? Esse verbo ele é usado para descrever uma criação sem matéria pré-existente, que foi o que eu falei lá no início, que é o criar do nada. O bara, criar do nada. Então Deus criou a terra sem matéria pré-existente. Ele chamou à existência as coisas que não existiam. E quando, que eu já falei do celular, tudo aquilo que nós olhamos aqui foi partido de algo.
Então, pense comigo, se você está segurando alguma coisa, solte assim, fique sem nada nas mãos. Agora olhe para suas mãos, você não tem nada nas mãos. Imagine criar algo sem você ter nada. Tente imaginar você criando algo sem nada, sem matéria nenhuma. Você não tem a areia para fazer um piso, você não tem nada, nada, sem nada. Deus criou assim, sem nada. Nada. Ele não tinha nada nas mãos, além do seu poder. Ele não começou com algo. E Deus criou todas as coisas do nada. E nisso tudo, então, a Trindade ela está envolvida. No versículo 1 vai dizer que Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 vai dizer que o Espírito se movia sobre a face do abismo. E lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que nós vamos ler. No princípio, aquele que é a palavra. Muda para a NVI lá, Fio. Faz favor. Aí. Ficou igual. Deixa eu pegar na minha aqui. João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha Cristo aqui. João apontando Cristo, que Cristo estava lá no início. Cristo, ele era o Verbo. E repare que toda vez que o Senhor falava para criar algo, ele dizia, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. A palavra, o verbo que saía da boca de Deus era o próprio Cristo. A Trindade envolvida na criação de todas as coisas. E aí agora nós vamos entrar. Assim, eu não vou detalhar muito porque hoje é só um panorama daquilo que nós vamos falar no sábado. Vou deixar vocês com vontade. Vamos para a criação. E a criação, toda ela foi criada em 6 dias. Todas. Tem uma teoria aí dizendo que... eu não anotei aqui. Que ela diz que Deus criou os céus e a terra, no versículo 1. E ele deixou isso parado ali por milhões de anos. Aí Satanás caiu e ele dominou a terra e virou. E aí sim, daí entra o versículo 2. Havia trevas sobre o abismo, né? Que Satanás tinha trazido a terra no meio as trevas no meio da terra e tudo mais. E aí o Senhor vai desconstruir e construir de volta. E ele constrói tudo numa sequência. Essa é uma teoria que não tem base bíblica nenhuma, mas a verdade é que o Senhor cria tudo em 6 dias. Cria tudo em 6 dias, desde os céus e a terra até todas as coisas. Então no primeiro dia, nos versículos 3 e 5, vai dizer assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia, as trevas noite, e houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus criou no primeiro dia o quê? Criou os céus e a terra, as luzes, e fez separação dela dia e noite. Primeiro dia. No segundo dia, a partir do versículo 6 ao 8, ele vai criar o céu, o firmamento, que na verdade aqui, eu me equivoquei antes. Os céus é o nosso... Tá certo. Tá certo. Os céus é o regulador do clima. E o céu é a divisão entre o Senhor e nós aqui.
Beleza? Então, no segundo dia ele vai criar o céu, que é o firmamento. Beleza? No terceiro dia ele vai criar a terra e mares. Eu falei que no primeiro ali, onde a terra era sem forma, né? Ela era sem forma. Então no terceiro dia Deus traz forma. Ele dá a forma à terra, aos continentes. Ele faz a separação dos mares. Aí ele também cria as árvores frutíferas e a relva. No quarto dia ele cria os luminares, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, versículo 20 ao 23, ele vai criar os animais que voam e os animais aquáticos, os pássaros, os peixes, de todas as espécies. No sexto dia, do versículo 24 ao 31, ele vai criar todos os animais terrestres, os que rastejam, tudo mais, incluindo o homem e a mulher. E aí, né, claro, no sétimo dia, em Gênesis 2, versículo 3, vai dizer que Deus descansou. E esse Deus descansou não é porque ele cansou. Ufa, cansei. 6 dias aqui, ó, a fio. Vou descansar hoje porque Deus não cansa. Deus, para quem criou tudo do nada, cansar ia ser o fim da picada, né? Deus não cansa. Ele não se cansa, ele não precisa, assim como nós, dormir para recarregar as baterias. Eu preciso tirar uma sonequinha. Hoje, de tarde, eu precisei tirar uma sonequinha, senão não ia prestar. Deus não precisa dormir para descansar, para recarregar as baterias. Aqui, quando Deus descansa, Ele está estabelecendo um princípio de trabalho e descanso, para não trabalharmos a mais daquilo que nós precisamos. E também não descansar demais, né? Precisamos descansar 28 dias no mês. Né? E qual que é o propósito da nossa criação, né? A gente viu que ali no versículo do 24 ao 31, Deus, no meio de toda essa criação, Ele criou o homem e a mulher, né? Então, qual que é o nosso propósito no meio dessa criação? Depois eu vou voltar para falar do homem e da mulher. O propósito da nossa criação é sermos seus representantes aqui na terra. E termos comunhão e se relacionar com Ele. Nós vamos ver isso ali no versículo 26. Do 26 até o 28. Que vai dizer assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha a trindade aqui. Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, além de Ele nos criar a sua imagem e semelhança, Ele ainda nos deixa para cuidarmos, para dominarmos sobre tudo isso. Por quê? Porque quando o Senhor Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Nós não somos como os outros animais que Deus criou, que são apenas seres viventes, que não são dotados de uma mente pensante. Deus nos fez diferente. E no meio disso tudo, a Trindade aparece ali no versículo 26, né? Façamos. Ó, a Trindade de novo. Então, o homem ele foi criado com características morais e espirituais, a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Cristo. O homem foi criado com características morais e espirituais que refletem o caráter e o ser de Deus. Pessoal, inteligente, consciente, criativo. Usa a linguagem como Deus, porque Deus disse: haja luz, haja isso, haja aquilo. Nós conseguimos nos comunicar, tanto uns com os outros como com Deus. De toda a criação, é o único capaz de falar e se comunicar. Estes somos nós. Mas Deus, por nos fazer a sua imagem e semelhança e nos colocar algumas de suas características morais e espirituais, Ele não colocou todas. Não somos imortais.
nós não somos onipresentes, onipotentes, oniscientes. Somos carne, diferente de Cristo. Não significa que, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, que Deus é um ser como nós, de carne. Não. Ele nos fez do pó da terra. Então, nós não somos uma evolução dos macacos, né? Hoje, acho que faz umas 2 semanas, eu li uma reportagem assim, rapidinho, que só passou no meu feed, assim, que acharam mais uma semelhança com os Homo sapiens, que não sei o que parari, que parará. Mas, se nós somos a evolução dos macacos, por que o macaco parou de evoluir? Né? Por quê? Muito menos, né? Aqui tem outra teoria, muito menos viemos das amebas. Alguns dizem que nós viemos das amebas, né? Que é aquela teoria de que a terra ela é eterna, que a água ela é eterna e que dali surgiu todas as coisas. Pelo menos eu não tenho cara da ameba. Nem vocês. Estão aqui comigo, gente? Estão conseguindo me entender? Me faço a entender vocês? Então, se nós não somos evolução de macaco, não viemos das amebas, de onde nós viemos? Nós viemos da mente e das mãos do próprio Deus. Deus, quando Ele nos fez, Ele pensou em nos criar. E Ele nos fez com as suas próprias mãos. Ele nos fez diferente de todos os outros seres. Nos fez pensantes e capazes de amar e sermos amados. De responder ao amor dele por nós. Diferente de qualquer outro animal, apesar de a Bíblia falar que todas as coisas, né, inclusive os animais, a relva, a floresta, tudo isso acabe adorando ao Senhor com a sua existência, nós somos aqueles que somos capazes de sentir o amor dele e retribuir o amor dele por nós. Então, e aqui Deus cria o homem e mulher, iguais, porém distintos biologicamente, né? E no hebraico, mais uma ali, ó. No hebraico, Adam, que é esse ali, é dado ao ser humano por ter sido criado da terra, né? Porque no capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim, que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, esse Adam, essa palavra aqui, ela é uma palavra que dá origem ao homem no sentido de raça. Onde é que eu coloquei isso? Isso. Que esse Adam, ele dá o sentido de gênero. Tipo, de gênero não, de espécie. Por exemplo, assim, né? Tem a espécie de cachorro que tem 200 tipos de cachorro. Tem espécie de macaco, tem 200 tipos de macaco. E tem espécie humana. Esse Adam, ele dá o sentido de humano, de pessoa, não de sexo. Quando o Senhor vai falar sobre o sexo, que aí sim, ali no versículo 27, no 27, assim Deus criou o homem à sua imagem, mas Deus o criou, macho e fêmea o criou. Esse macho e fêmea o macho significa zacar, e a fêmea significa nequebá. Esse macho e essa fêmea, Deus nos fez iguais, porém distintos. Aqui ele dá a distinção do macho e da fêmea, do homem e da mulher. É aqui que nós somos distintos biologicamente. Deus nos faz diferentes, porém iguais. Zacar, macho, nequebá, fêmea. Então o Senhor nos faz diferentes.
é daqui, né? E infelizmente muitos tentam trazer essa ideologia de gênero, né? De várias formas, né? Que se acha daquilo, que se acha daquele outro. Mas a palavra ela nos dá o nosso gênero, masculino e feminino. Zakar, Nekebá. Então você, homem, você é Zakar. E você, mulher, você é Nekebá. Fêmea. E ali no versículo 7 do capítulo 2, que é então onde o Senhor vai, né? A Bíblia ela não está em ordem cronológica. Se você ler Gênesis, por mais que Gênesis seja o primeiro livro da Bíblia, se você ler aqui todos os versículos, eles não estão em ordem cronológica. A Bíblia foi escrita assim para facilitar a nossa leitura. Mas ela não está em ordem cronológica. Então, aqui a partir do versículo do capítulo 2, nós vamos poder entender como o Senhor foi criando todas as coisas. Então, aqui no capítulo 2, ele vai começar a explicar como as coisas foram feitas, em que momento foram feitas. Porque aqui no capítulo 1, versículo 27, assim Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Beleza. Mas como? Aí o Senhor vai falar aqui no capítulo 2. Daí ele vai começar a destrinchar de como foi criado todas as coisas e tudo mais. Então, no versículo 7 do capítulo 2, o Senhor vai falar assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor criou primeiro o homem, não criou os dois juntos de uma vez só. Então o dia não foi assim, pronto, acabou. 24 horas foi criado tudo, todas as coisas. O tempo de Deus é diferente. Então ele criou o homem, e o que ele fez? Aí ele colocou o homem no jardim, né? Porque aqui foi criado todas as coisas, os animais, tarará, tarará. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, pôs ali o homem que tinha formado, né? E ali ele vai começar a falar. Tinha os rios, os 3 rios que passavam por ali. E aí, o Senhor Deus, no 15, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O Senhor já botou o homem para trabalhar. E era solteiro ainda. Então, se você pensa em namorar ou casar, comece a trabalhar primeiro. Amém? Um silêncio mortal aí, Jesus amado. Para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Né? E aqui, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, Deus já fala sobre essa árvore, do fruto do qual ele não podia comer. Ele fala antes de criar a mulher. Então, aquele negócio que, eu bato muito contra isso. O cara que vem falar assim, porque é a mulher que comeu do fruto. Não, foi o cara que foi um banana que deixou a mulher comer. Porque está aqui, ó, Deus falou primeiro para ele, e depois falou para ela. E aí, vamos lá, né? Aí, isso no 17. Aí, no 18... Deus olha para o homem e fala assim, meu coitadinho está sofrendo sozinho, né? 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Então aqui o Senhor pensa, vou fazer uma fêmea para ele. Né? Vou fazer uma mulher para ele. Então, e aí, né, no 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, né? Por quê? Cara, vamos dar nome a essa bicharada toda aí. Então, se o cavalo que você vê no pasto hoje se chama cavalo por causa desse cara aí. Esse cara foi o cara que inventou o nome do cavalo. Então, né, e aí ele foi ali e tudo mais, no 20 a mesma coisa, né? Tinha todos, cada animal tinha o seu parzinho, tinha o seu macho e a sua fêmea. E no finalzinho do 20, mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. E até aqui, o Senhor havia criado, né, durante os 6 dias, os 5 primeiros dias, o Senhor criou todas as coisas com a palavra.
E aqui no versículo 7 nós vamos ver, nós vimos que o Senhor criou o homem do pó da terra. Então aqui o Senhor coloca a sua mão na criação. Ele coloca a mão dele. Por quê? Porque é diferente. O Senhor nos fez diferente. Ele tocou, Ele toca em nós. Ele coloca a sua mão em nós. Tem parte direta dele em nós. No versículo 18, então ali que nós lemos, ele começa a falar da mulher para Adão. E aí, ali no versículo 21, vai dizer assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Uma das suas... Por isso que o homem gosta de dormir, viu? Dormi tanto hoje. Estava gostoso. E este adormeceu. Eu me perdi aqui. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então aqui o Senhor toma um pedaço do homem. Então quando o Senhor cria a mulher, Ele toma um pedaço do homem. E é muito interessante porque esse tomar um pedaço do homem é justamente assim, de cuidado mesmo. O fazer a mulher parte do Carlos. A mulher que o Senhor vai dar para o Carlos é parte dele. Por isso que a palavra vai dizer, na sequência aqui de Gênesis, que os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne, a tampa da panela. Formou, então, da costela, 22, então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, aí eu dando nome, né? Até então não era mulher. Dando nome, chamada mulher, pois do homem foi tomada. 24, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui é um princípio para o casamento. É um princípio de casamento isso aqui. Já no primeiro capítulo, no primeiro livro da Bíblia. Um princípio para casamento. De que nós como homens precisamos cuidar das mulheres. Sair da casa do pai e da mãe. E termos a nossa vida. É um princípio. Esse é o princípio genuíno de casamento. Homem e mulher. Não homem com homem, não mulher com mulher. Não homem com animal, que já está acontecendo por aí também. Não. É homem e mulher. Esse é o princípio que o Senhor traz para nós. Queria chamar a galerinha do louvor. Então o Senhor... Ele nos dá esse princípio de casamento no meio disso tudo. No meio da criação, Ele traz esses princípios para a gente. De homem e de mulher. Qual o papel do homem, qual o papel da mulher. Qual o papel do casamento no nosso meio. Então, é muito interessante porque Deus nos cria a sua imagem para que fôssemos os seus representantes aqui na terra. E quando Deus nos cria a sua imagem, Ele acaba colocando algo em nós que indiretamente muitos de nós não percebem. Mas nós temos dentro de nós um anseio pela eternidade. Se nós olharmos para as pessoas lá fora, elas estão sempre em busca de algo. Seja financeiro, seja emocional, seja o que for, elas estão buscando algo. Muitas gastam a sua vida atrás daquilo. Não, eu preciso, enquanto eu não conseguir aquele carro, enquanto eu não conseguir aquela casa, enquanto eu não conseguir isso, enquanto eu não conseguir aquilo. Uma busca incessante. Não consegue descansar porque está atrás daquilo. Quando na verdade é a eternidade. Eclesiastes 3:11. Esse eu não passei para você lá, filho. Eclesiastes 3:11 vai dizer assim, ó. Ele fez tudo apropriado a seu tempo.
também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ele colocou no nosso coração esse anseio pela eternidade. E aí o finalzinho vai dizer assim, do versículo: mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós não conseguimos mesmo compreender inteiramente tudo que Deus fez por nós. O quanto Ele nos amou. O quanto Ele nos amou já na criação, nos fazendo diferente de todos. E não era porque Deus precisava de alguém para conversar. Não era porque Deus precisava de alguém para o adorá-lo. Ele já tem os seus anjos que fazem isso. Ele fez para que nós pudéssemos ansiar por algo maior. Não apenas como os animais, passar uma vida inteira pastando para virar comida. Não. Um anseio dentro de nós pela eternidade. É isso que o Senhor colocou em nós. E como nós temos vivido os nossos dias até aqui? Pense você que você é a imagem do teu Criador. Como você tem vivido até aqui? Você tem vivido como a imagem do Criador? Lembrando que Ele colocou parte dele em nós, princípios dele em nós. Nós temos buscado essa comunhão com Ele, como era no Éden, por exemplo, antes da queda. O Senhor visitava o Éden todos os dias, para ter comunhão com o homem e com a mulher, até a queda. Nós temos valorizado o que Ele valoriza, a vida, o casamento, a identidade que Ele nos deu, quem nós somos. Porque todos nós somos seus filhos, somos criaturas. Ele nos criou, mas nós somos diferentes um do outro. Cada um de nós temos uma identidade em Cristo. E essa identidade nós só vamos compreender buscando a Ele, buscando nele essa identidade. Hoje eu não quero fazer um apelo, mas eu quero que você pense nessa criação, no que Deus fez por você. Que do nada Ele te criou. Eu vou fazer o Guilherme hoje. Vou fazer a Gabi hoje. O Enzo. Do nada. Só porque Ele queria. Mas essa feitura que Ele fez de nós mudou totalmente a nossa história. Muda totalmente a nossa história. A forma como nós olhamos para Ele como Criador muda totalmente os nossos dias. E olhar para Ele como Criador vai mudar a nossa forma de termos comunhão com Ele. Vai mudar a nossa forma de olhar para o nosso propósito. Porque tudo começa nele. Tudo foi criado por Ele. E tudo é sustentado nele. Ele é a base de tudo. O DNA dele corre dentro de nós. Então quero convidar você a ficar de pé. E o meu pedido para você para nós é para voltarmos à origem. Voltarmos à origem.
Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O ar que você respira não é porque quando você nasceu, o médico deu umas palmadinhas na tua bunda pra você. É o Senhor que soprou o fôlego nas tuas narinas. A mesma boca que falava haja, haja, soprou o fôlego de vida nos teus pulmões. Ele pensou em você muito antes do ventre da tua mãe. Antes da sua mãe engravidar, ele já sonhava com você. Ele já tinha planos para você. Ele já sabia e ele já imaginava aquilo que ele queria fazer através da tua vida. Nós não fomos feitos para viver de manada nessa terra. Não somos manada. Nós somos individuais e coletivos ao mesmo tempo. Individuais porque nós não somos iguais a nenhum outro ser na terra, e coletivos porque nós precisamos da comunhão uns dos outros para nos achegarmos ao Senhor, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então tem vários dedos, tem várias mãos, tem vários pés, vários troncos aqui. Por isso que nós nos reunimos todo sábado aqui, para cultuarmos ao único que é digno. Então, que nós possamos voltar à origem, ao nosso Criador, ao Senhor, a Deus, aquele que nos formou do pó da terra, e aquele que formou o pó da terra do nada. Pai amado Deus, nós queremos, Pai, colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor, e pedir, Senhor, para que Deus, o Senhor guarde, Senhor, o nosso coração, Pai. Guarde o nosso coração de nós mesmos. Guarde, Senhor, o nosso coração, Senhor, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, de nós pensarmos de que nós somos suficientes por conta própria, de que nós sabemos de todas as coisas, de que nós planejamos as coisas muito bem, de que nós temos tudo contado, o que vamos fazer semana que vem, mês que vem, daquilo que nós precisamos fazer. Guarda nós de nós mesmos, Pai, porque, Senhor, se nós hoje criamos algo, é porque o Senhor criou o primeiro, porque o Senhor estava antes do tempo, antes do início, antes de começar qualquer coisa, o Senhor já era Deus. O Senhor já era Deus, e hoje o Senhor é o nosso Deus. Fomos criados para a honra e glória do Teu nome. Fomos criados para que o Senhor seja exaltado, glorificado. Fomos criados para termos comunhão contigo. A eternidade ecoa dentro de nós. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua eternidade ecoando dentro de nós. Esse anseio pela eternidade. Desprende-nos, Senhor, dessa terra, apesar de sermos feitos do pó. Ah, Senhor, gera em nós, Pai, um espírito quebrantado e contrito, Senhor, em nome de Jesus.